STF vota a revisão da vida toda. Ainda existe essa última chance. Vamos ver para quem é? Fica comigo no vídeo, não esquece de compartilhar para ajudar e, como sempre, deixa suas dúvidas, conte a sua história. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Drone Diário, vídeos informativos. Hoje é um dia importantíssimo para milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. Nós tivemos, portanto, o voto da revisão da vida toda. Isso tem um impacto, a ação pode ser encerrada definitivamente. Você vai ficar por dentro de tudo isso. Se você contribuiu antes de julho de 1994, vou repetir, julho de 1994, e tinha esperança nessa revisão, esse vídeo é essencial para você entender o que aconteceu, o que ainda pode acontecer e o que fazer agora. Então fica até o final, mas não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Nós estamos num momento complicadíssimo, passando por uma série de mudanças e por isso eu vou atualizar vocês. Esse é meu compromisso. Primeiro, vamos entender do zero o que é essa revisão e porque muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que significa, não entende. Antes de julho de 1994, ainda outro dia a pessoa perguntou por que eu fico repetindo isso, né? Porque não sou eu, né? O Brasil passou pelo Plano Real na época. Em 1999, o governo criou uma regra que determinou o cálculo da aposentadoria que usaria 80% dos maiores salários recebidos a partir de julho de 1994. Os salários de antes do Plano Real ficaram de fora disso. Então entendeu a situação? Contava-se apenas o tempo, os valores ficaram de fora. O problema, muitos trabalhadores tiveram melhores salários da vida deles antes de 1994. São médicos, professores e metalúrgicos que chegaram ao mais alto, ao auge das suas carreiras nos anos 80. Para esses, deixar os salários antigos de fora do cálculo do INSS prejudicou em muito o valor atual da sua aposentadoria. Então a revisão da vida toda permitiria que esses aposentados escolhessem incluir todos os salários da vida, inclusive os valores anteriores a 1994. Se isso chegasse a um benefício maior, é claro, o que seria benéfico. Em alguns casos, no entanto, o aumento poderia ser de centenas ou até de milhares de reais por mês para algumas pessoas. Enquanto, para alguns, veja bem, para alguns poderia diminuir o valor do salário. Então essa novela, né, que nós temos aí, esse caso tem uma história de reviravoltas e sim, parece uma novela mexicana. Olha o que aconteceu. O STF, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o direito à revisão da vida toda. Então todo mundo começou a falar, olha, tá ganho, corre, pede, aquela situação. E com isso, milhares de aposentados entraram com ações na justiça em 2019. Era um ano de mudanças, nós tivemos uma reforma da Previdência. E por falar nisso, prepare-se que já tem candidato à presidência da República falando de tirar aumento de salário, aumentar a idade para aposentar. Vem bomba por aí. Mas vamos falar, como aconteceu lá em 2019, nós podemos ter uma nova história em breve. Mas vamos voltar aqui à história. Em 2022, o próprio STF validou a revisão da vida toda, então a esperança dos aposentados atingiu o pico. Nossa, olha lá, 2022, nós vamos ter direito a essa revisão. Aconteceu a reviravolta inesperada em 2024. O STF julgou a ação de inconstitucionalidade, ou seja, fere a Constituição, e decidiu que a regra de 1999 é obrigatória, sem possibilidade de escolha. A revisão da vida toda, que todo mundo já tinha ganho, volta a ser vetada. Então ficou aquela situação. Entre 2024 e 2026, os advogados e advogadas, o que eles fizeram? Os aposentados
junto com os seus advogados e advogadas, entraram com quatro recursos tentando reverter ou modular essa decisão. Todos têm sido rejeitados desde então. Nós vimos aí que no dia 8 de maio, que é o mais recente que nós estamos aqui, o ministro Alexandre de Moraes vota contra a revisão e pelo encerramento definitivo do caso, num placar que nós temos aí de 4-1 contra os aposentados, no julgamento do tema 1102, que termina agora no dia 15 de maio de 2026. Então veja como o placar agora da ação 2111 está encerrado nesse momento. Votos contra os aposentados: Nunes Marques, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, com apenas um voto a favor da modulação, que é do Dias Toffoli, defendendo o direito de quem entrou com a ação entre dezembro de 2019 e abril de 2024. Então presta muita atenção. O tema 1102 é que o processo principal, o julgamento, só termina agora no dia 15 de maio. Ainda faltam votos de outros ministros. E segundo especialistas, qualquer desfecho ainda é tecnicamente possível, embora o cenário seja desfavorável. O único voto favorável é do ministro Toffoli, que defende que quem entrou com a ação na justiça entre dezembro de 2019 e abril de 2024, período em que havia uma decisão favorável para você, aposentado e pensionista, mereceria ter a revisão garantida por quebra de confiança. Então esse argumento ainda pode ganhar adeptos, ainda existe essa esperança. Você que acompanha os vídeos aqui do canal do Diário tem que ficar atentos a essa situação. Então, quem poderia ter direito e quem ainda pode tentar? Isso aqui é importantíssimo. Eu espero que vocês tenham chegado até esse ponto do vídeo, porque isso aqui é um momento decisivo, histórico. Agora, a pergunta que todo aposentado quer saber: quem poderia ter direito à revisão da vida toda? Então presta muita atenção. Se você tiver dúvida, já deixa um comentário. Mas vamos lá. Aposentados que começaram a contribuir antes de julho de 1994, período aí do Plano Real, e que tinham salários mais altos antes de 1994, né, do que depois, revisão só vale a pena se o cálculo completo der um benefício maior. Quem já entrou com a ação na justiça até março de 2024, esses têm um argumento lá defendido pelo Toffoli sobre quebra de confiança. Falou, poxa, você já deu para mim, depois tirou essa situação, eu já entrei, eu já ganhei. Então chama-se quebra de confiança. Quem ainda não entrou, presta muita atenção no que eu vou falar. O cenário é muito desfavorável agora. O processo principal, o tema 1102, ainda não encerrou. Então nós temos que colocar aqui, né, essa questão importantíssima que eu peço a vocês. O que fazer agora? Vou trazer uma orientação prática para quem chegou até aqui no vídeo, para quem já deixou aquele like, para quem compartilhou essa informação, dificultando muito a vida das pessoas nesse momento. Para quem tem ou tinha esperança na revisão da vida toda, nós vamos ver o que fazer a partir de agora. Vamos lá. Se você já tem a ação na justiça, não desista ainda, tá? Espere o resultado final do tema 1102, que determina, né, o que vai acontecer no dia 15 de maio desse ano, e acompanhe o seu advogado. Se você tem a ação parada há meses, verifique o andamento. Alguns tribunais retomaram o andamento, o trâmite após março de 2024, negando o pedido. O importante é saber, né, em que fase o seu processo está. Se você não entrou com a ação, consulte um advogado previdenciário antes de jogar dinheiro no lixo. O cenário atual é muito desfavorável, mas o processo ainda não acabou oficialmente. Tem um probleminha aqui. Muitas pessoas estão se utilizando disso para aplicar golpes. Se o STF encerrar definitivamente a revisão da vida toda, o foco muda para outras revisões disponíveis.
a revisão do artigo 29, revisão dos benefícios por incapacidade e outros direitos que ainda existem pessoas que não conseguiram receber. E é claro, como eu disse a vocês, isso aqui é importantíssimo. Cuidado com golpes. Quando sai uma notícia como essa, o que surgem? Surgem advogados e despachantes prometendo garantir a revisão por adiantamento, ou seja, eles pedem dinheiro adiantado para fazer a revisão. Não pague nada sem verificar o registro da OAB, principalmente porque ninguém pode entrar com essa revisão a partir de agora, porque ela não existe mais para quem ainda não entrou. Então, resumindo, para você que chegou até aqui, nesse vídeo importantíssimo nesse ano, hoje o STF formou maioria contra a revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes votou pelo encerramento definitivo do caso na semana passada. O último voto favorável foi do Dias Toffoli, que ainda defende a modulação para quem entrou com a ação a partir de abril de 2024. O julgamento do processo termina no dia 15 de maio desse ano, ainda não acabou. Então você tem ou teve a ação de revisão da vida toda? Comenta aqui nos comentários qual foi essa situação. Esse assunto ainda tem desdobramentos e eu vou trazer aqui no canal Drone Diário Vídeos Informativos assim que sair a novidade. Então compartilhe esse vídeo com quem pode ser afetado, porque em breve nós podemos ter uma reviravolta. Ainda existe uma pequena esperança e nós nos agarramos a essa esperança. No mais, existem outros tipos de revisões, só toma cuidado com as pessoas que estão oferecendo. Se oferecer revisão da vida toda, é golpe. Gratidão sempre a todos, a todas que me acompanham aqui no canal todos esses anos. Eu espero estar atualizando vocês, espero que vocês tenham entendido, mas se tiverem qualquer dúvida, já deixa aqui um comentário. Lembrando que tudo que você escreve nas redes sociais, isso com certeza vai chegar até as nossas autoridades. Isso vai ajudar, porque assim eles vão saber aquilo que vocês precisam, o que vocês necessitam. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva, porque é de graça, eu continuo trabalhando aqui para ajudar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço.